Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E hoje eu tô com uma convidada, gente, que ela aprendeu a expandir a sua mente atravessando fronteiras. E ela fez o seu contato com o mundo, a sua escola. E eu acredito que hoje a gente vai conversar muito além de histórias de viagens. Vivian Amorim Costa é diretora comercial da Fortline Turismo, agência com mais de 40 anos no mercado. Formada em administração e direito, iniciou sua trajetória aos 17 anos na empresa da família. Com experiência internacional e passagens por 47 países, se destaca pelo atendimento personalizado e curadoria no turismo. Também atua na Abave, Ceará, onde foi vice-presidente e concilia a carreira com a maternidade. Seja muito bem-vinda, Vivian. Ai, obrigada, Bela. O nome condiz a realidade de hoje, né? Porque acho que Isabela não veio à toa. Mas eu agradeço demais o convite. Realmente é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com você hoje, falando do que a gente mais gosta de fazer, né? Que é viajar, também se cuidar dos nossos filhos. Então, acho que tem tudo a ver. Eu sou suspeita, gente, porque eu não posso ver a Vivi, que eu fico assim, Vivi, vamos montar um roteiro? Porque eu sou a pessoa, eu acho que eu sou a pessoa que mais gosta de viajar, eu amo. Se eu levo meus filhos pra viajar só olhando na televisão, eu digo assim, vamos conhecer um país novo hoje, vamos aqui olhar o YouTube. Eu amo demais viajar. E essa mulher, gente, ela é a rainha das melhores viagens que existe. E, Vivi, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje te perguntando, você começou bem jovem, né, dentro da sua empresa familiar. E como foi crescer inserida nesse universo? A minha agência hoje está fazendo 40 anos esse ano, né? Então, assim, eu tinha 4 anos quando a Fortline começou. A minha mãe começou com 17 anos também no turismo. Então, acho que eu já nasci no turismo desde a barriga da minha mãe, eu costumo dizer. E o melhor das minhas férias era ir para a agência, ir para a Fortline. Ficava naquele computador, bem grande, o pessoal chama computador Aracide Almeida. E ficava olhando a minha mãe trabalhar, as pessoas na agência, as viagens. Minha mãe levava muito grupo naquela época, as compras eram no Paraguai. Então, realmente, eu já nasci dentro da agência e foi difícil sair. Até tentei, vou contar depois. Nesse contato, né, direto. E eu acho que quando você vai ouvindo, né, vendo as pessoas viajar, ouvindo histórias de viagem, você vai realmente abrindo sua mente, desejando conhecer, né? Você fica com aquele desejo de conhecer cada vez mais lugares, né, pessoas, culturas, enfim. E como é que foi construir sua própria identidade, né? Você deixou de ser a filha de alguém e se tornou uma protagonista dentro da empresa hoje. Eu acredito que você lidera muito a empresa, sua mãe ainda é ativa, mas eu vejo que você conseguiu construir uma carreira sua, um relacionamento com seus clientes, uma confiança, com seus colaboradores também. Como foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Isso, foi bem desafiador. Eu fiz administração de empresas, minha primeira formação. E lá a gente trocava muita experiência em relação exatamente a isso, né? A gente é sempre o filho de alguém, é muito difícil, porque as pessoas te olham não pela competência que você tem, mas pela hereditariedade, vamos dizer assim, né? O que indica. Sua mãe está te indicando, então você está aqui. Então, foi muito difícil, realmente, no começo, os clientes confiarem em mim. Os clientes já eram acostumados com o estilo da minha mãe, bem que eu ficava olhando ali no cantinho, tentando imitar, como as nossas filhas hoje tentam nos imitar também. Sim. Mas aí, com o tempo, eu fui fazendo muito curso. Então, eu sou da época do curso do bilhete manual. Acho que as pessoas nem sabem mais o que é isso, né? Tudo é eletrônico. Mas eu fiz curso de bilhete manual, fazia curso de sistema, fazia curso de emissão de carro, locação de carro, internacional, nacional. E fui tentando me especializar cada vez mais para ir gerando credibilidade e que as pessoas confiassem em mim também. Mas foi assim, a primeira vez que eu fiz, assim, me enganei numa informação com o cliente, eu chorava tanto na agência, Bela, eu chorava tanto. Acho que eu tinha 18 anos. Assim que eu entrei, um ano que eu tinha entrado. E a minha mãe pegou, tomou as dores, foi lá, resolveu. Ela sempre foi muito ativa, até hoje é ativa, como você falou. E, assim, foi um suporte emocional para mim, que a gente precisa também ter esse suporte. E eu ganhei mais confiança no meu trabalho. Falei assim, não, eu errei, mas eu aprendi, agora eu não vou mais errar. Eu digo que nós somos privilegiados, né? De ter pessoas próximas a gente nesse contato direto, dando essa força, dando esse direcionamento. Porque eu digo que a melhor forma da gente aprender é realmente errando, né? Quando você erra e você tem a humildade para detectar aquele erro e dizer, poxa, agora eu vou acertar. Eu acho que a gente é muito movida disso, né? E quando a gente tem essa referência dentro de casa, eu acho que é uma grande contribuição no caminho.
Mas teve algum momento que você pensou em seguir outro caminho ou você sempre desejou estar onde você está hoje? Teve, vou confessar. Teve realmente um momento que eu pensei. Então, quando eu terminei a administração, eu fui fazer direito. Fiz até o vestibular para direito, que eu não tinha nem graduado ainda na administração. Mas, quando você se formou na administração, você já trabalhava na Fortline já e mesmo assim quis ingressar em outra faculdade? Exato. Eu entrei na agência junto com a administração. Então, acabou o terceiro ano, entrei na administração e entrei na Fortline. Ficava vendo o teórico e o prático ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, foram 4 anos e meio de administração. E antes de me formar, meu pai tinha um sonho que eu fosse juíza. Ele falou, minha filha, faça direito. Eu, pai, ainda vou colar grau. Não, faço vestibular. Então, eu fiz vestibular Farias Brito na época. Passei. E aí, comecei o curso de direito. E aí, veio aquela fase de, vou fazer concurso, né? Vou fazer concurso público, vou ver uma vida mais tranquila. Porque, como o tema também, como diz aqui, essa história de ser empresária, dona de casa, mãe, não é fácil. Então, eu vi minha mãe trabalhando muito. Ela trabalhava até 10 horas da noite, chegava muito tarde em casa, saía muito cedo, trabalhava aos sábados, não tinha hora para... Às vezes tinha que renunciar a algumas coisas, né? Renunciar. E eu sentia muita falta disso. Assim, almoçar com a minha mãe era dia de Natal, dia das mães e dia do aniversário. Era um privilégio, Era né? um privilégio. Poder sentar na mesa. Eu acho isso, a gente tem esse privilégio hoje de conseguir almoçar com nossos filhos. Acho que tu é muito parecida comigo nesse sentido, de a gente fazer tudo para estar perto deles. E aí eu falei assim, não, eu quero ter uma vida diferente da minha mãe. Então, eu vou fazer direito, vou fazer concurso. Então, eu comecei a estudar para concurso. Só que aí eu já estava dentro da agência há 4 anos e meio, minha mãe já estava acostumada comigo, os clientes já estavam começando a se acostumar comigo. E aí eu desisti, não consegui. Fui vencida. Fui vencida mesmo, foi quase um baixo-assinado, Foi. né? Foi. Mas eu acho que tudo faz parte, né? Eu acho que você pôde tocar em outro universo e realmente ver o que é que te motivava, o teu propósito. Às vezes é bom a gente, né, sair um pouco da caixa e saber que lá é o nosso lugar também. Não dentro da caixa, quando eu acho que a gente tem que ter sonhos pequenos, não. Mas eu acredito que às vezes a gente precisa provar do novo, de outro, para ter a convicção e a certeza do que a gente está fazendo e por que a gente faz, né? É verdade. E, Vivi, o turismo vem mudando muito, né, ao longo dos anos. Hoje, eu digo que tem uma facilidade maior, né, com a internet, das pessoas comprarem passagem aérea, enfim, comprarem seu próprio hotel. E o que é que você acredita que é o diferencial, né, das empresas hoje de turismo? O que é que faz as empresas de turismo existirem, né? Mesmo com essa velocidade tão grande da internet, das pessoas terem esse acesso, né, às companhias aéreas, enfim, né? Esse acesso, o que é que você acredita que faz as empresas terem um diferencial? Isso, exatamente. É o que eu estava até comentando outro dia. Hoje, vamos dizer assim, nosso maior concorrente é a internet realmente. Então, está tudo muito fácil. Você vai lá no site da companhia aérea, você escolhe o seu voo. Você vai no site do hotel, você escolhe a sua estadia. Você entra em contato com o guia que mora no Japão, através de uma mídia social, de uma rede social, do Instagram, do Facebook. Então, realmente ficou muito fácil, muito acessível, vamos dizer assim. Não muito fácil, muito acessível. Porque o que vai fazer a diferença é o das agências de viagem. É o que eu mais falo também na associação, na ABAV, hoje. A gente tem que se especializar. Então, quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem fornecedores capacitados e de confiança, melhor. Então, hoje a gente consegue vender um hotel que, ou se eu não conheço pessoalmente, eu estou vendendo através de um fornecedor que me garante que ele é bom, que ele está bem localizado, que ele é seguro. Que nem um hotel que você vai se hospedar, vai dormir, acordar de manhã, seu quarto foi assaltado. Ou que você vai comer uma comida estragada. É como se a empresa vendesse quase a experiência, porque ela já vivenciou. Isso. E ela agora pode falar com mais propriedade do que você vai encontrar. Exatamente. E eu acho que esse realmente é um grande diferencial. Isso. E principalmente pelo teu relacionamento com o teu cliente, tu vai conhecendo as particularidades, as exigências, o que não pode faltar. Eu digo assim, quando eu vou fazer uma viagem, a Vivian já sabe todos os pré-requisitos, o que é que cabe, o que é que não cabe, e ela vai, né, logo no ponto. Porque eu acho que o que diferencia o nosso trabalho é o nosso humano, é o que realmente vai sempre prevalecer, mesmo com a AI forte, mesmo com a rede social democrática para todos, né? A internet, mas eu acho que o humano é o que sempre vai fortalecer as relações, né? Verdade. E, gente, eu vou dizer, você ter uma empresa por 40 anos não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque como é difícil empreender, como é desafiador em todos os, eu digo, ciclos e momentos do negócio. E Vivian, com todo esse teu repertório de tantos anos, né, trabalhando
com a Fortline. Eu digo que a Fortline hoje ela já está quase estampada em ti. A gente olha para a Vivi, a gente pensa em viajar, a gente pensa em viver uma experiência diferente. O que é que você acredita que são pilares para uma empresa, né, passar por tantas décadas e se manter aí, com tantos clientes, com um relacionamento tão forte? Verdade, a credibilidade, a honestidade. Eu acho que estão interligados, mas eu sempre ouvi a minha mãe dizer, se você for honesto, você tiver credibilidade no mercado, as pessoas sempre vão acreditar em você. Então, quando eu chego, um passageiro às vezes, Vivian, por favor, consegue esse assento. Eu falo, eu vou tentar. Então, ele sabe realmente que eu vou tentar. Não é da boca para fora. E ele sabe que eu vou fazer tudo. Vou no aeroporto, vou falar comigo, vou ligar. E se eu não conseguir realmente, é porque não era para eu conseguir. Porque eu tento e esgoto todas as possibilidades. Eu costumo dizer que eu faço para os meus passageiros mais e melhor do que para mim mesma. Então, eles têm essa confiança, né? A gente gera essa credibilidade. Então, eu acho que a maior resposta é a confiança. Eu acho que quando a gente é transparente, né, nos nossos relacionamentos, sejam qual for, a gente é transparente com o que a gente faz, com o que a gente se compromete. Quando a gente entrega além, como você falou, você entrega além do que se fosse para você. E eu acho que surpreender é algo que faz, né, uma empresa também ter essa caminhada longa e forte, consolidada. E, Vivian, o que é que você faz, ou que você costuma fazer, que o cliente nem percebe muitas vezes, mas que se torna um diferencial na experiência dele? O cliente chega para mim e fala assim, eu queria tanto fazer isso. Então, ele está sonhando, né? Que viagem é um sonho. Então, ele começa a sonhar com a viagem. E aí eu vou começar a realizar aquele sonho dele. Então, a gente vai procurar a melhor opção de aéreo, o melhor roteiro, as melhores experiências, o melhor pacote, um hotel bem localizado, um hotel que atenda as expectativas dele, ou supere eu gosto muito de superar as expectativas. E aí o cliente começa a sonhar junto com você e ver que aquilo realmente vai acontecer. Então, quando está chegando perto da viagem, a gente dá dicas, dá sugestões, como se vestir, ao qual restaurante você pode ir. A gente vai, como você falou, analisando o perfil do cliente e fazendo toda aquela viagem de acordo com o perfil dele. E aí a gente vai sonhando junto com o cliente, ele vai sonhando com você, aquilo, acho que é a magia da viagem. Aí ela vai acontecer, ele realiza aquele sonho. E um dos feedbacks maiores que eu tive na época da pandemia, dos meus clientes, foi: ainda bem que eu fiz aquela viagem. Porque hoje, na pandemia, o que está me sustentando emocionalmente foi o que eu fiz, né? As viagens, os momentos, o acolhimento da família, viagem com o marido, viagem com a família. As lembranças, né? Que eu digo que a gente só revive as lembranças, parece quando a gente pausa, né? Quando a gente pausa é que a gente consegue reviver. E na pandemia todo mundo teve que pausar, todo mundo foi obrigado, né? Todo mundo teve que realmente parar e viver, né? A sua vida, e viver o que viveu, e reviver memórias. E eu acho que por isso que você teve tantos feedbacks, né? Foi. E, Vivian, você que já conheceu 47 países. Gente, dá inveja, não dá, não? Eu acho que tá todo mundo assim, eu vou abrir uma agência de viagem só pra poder... Mas não, gente, vocês têm que ver, quando a Vivian vai, ela vai realmente pra uma imersão mesmo. Ela volta, eu digo que ela tá no aeroporto, ela tá de viagem, ela tá mandando um áudio. Bela, só lembrei de ti. Eu fiz isso aqui na viagem, tinha isso aqui, tinha espaço pra criança. Ela não pode ir pro hotel que tem espaço infantil ou um restaurante, que ela manda pra mim a dica, porque ela já sabe que o meu perfil de viagem é com a minha família. Mas desses tantos lugares, né, que você já conheceu, tantas culturas que você já conviveu, enfim, se relacionou, qual foi o lugar que mais te surpreendeu? Já vou colocar aqui na minha lista. Gente, eu acho que essa é a pergunta mais difícil do podcast inteiro. Porque são tantos lugares lindos, diferentes, com a diversidade cultural, gastronômica, todos maravilhosos. Eu acho que cada um vai ter sua peculiaridade especial. Mas eu vou dizer assim, quando a expectativa, né, é atendida, ok. Mas quando você vai sem expectativa e você fica assim encantada, foi o que aconteceu na minha viagem ao Peru. Quando eu fui ao Peru, eu não queria ir no Peru. Eu sou aquela gente de viagem bem sincera, viu, gente? Quando eu não gosto de um lugar, é difícil eu conseguir vender. Só se o cliente realmente quiser. Vamos ver o feedback, se a gente vai terminar indo pro Peru ou tirando o Peru da lista. Então, tem destinos que eu sou péssima de venda. Então, quando eu fui, meus clientes e amigos me pediram, Vivian, eu quero ir pro Peru. Falei, gente, eu vou fazer o quê no Peru? A gente vai pro Machu Picchu, aquela energia. Eu falei, esse negócio de energia, né? Vamos trabalhar, vamos produzir. Quando a gente é novo, né? 20 anos, 25, a gente só quer produzir, trabalhar. Falei, então, tá bom. Então, para ganhar dinheiro, a gente vai pro Peru, né? Vamos pro Peru. Então, foi ótimo. Eu levei gente de 20 anos a 80 pro Peru. Meu grupo era, assim, bem
bem eclético, assim, foram 20 pessoas. A de 80 anos tomando a sua cervejinha no bar e o de 20 no oxigênio, porque não aguentou a pressão lá de Cusco. Mas deu tudo certo. E aí, quando você realmente vai até o Machu Picchu, você tem aquela explicação, aquele conhecimento, você sente uma energia, um contato com a natureza, uma experiência incrível. Acho que só realmente vindo e sentindo pra gente então, foi um imensurável. lugar Foi que o você mais se me surpreendeu. Mais me Machu surpreendeu. Picchu, olha, eu não conheço, já vou colocar na minha lista. Wish. E Vivi, eu sempre falo assim, que numa viagem, seu bolso é o seu guia, né? É verdade. Eu acho que quanto mais você está disponível a investir, mais experiências você pode viver. Mas eu quero aqui 3 sugestões. A primeira sugestão, para uma pessoa que nunca viajou, e qual você acha que o lugar que ela deveria apostar para seu primeiro contato com o mundo lá fora? Porque eu digo que a gente só precisa ter o primeiro contato. Depois do primeiro contato, a gente não para mais de querer fazer contato. A gente fica só pensando na próxima viagem. Eu digo que o maior investimento da sua vida é a viagem que você faz. É verdade. Então, para a primeira pergunta, eu não vou falar as 3 para não confundir. Tá bom. De bate pronto, Vivi. Não pode pensar. Primeira viagem, para quem nunca viajou e pode estar investindo numa viagem mais cara e numa viagem mais barata, mas que ela vai viver uma experiência legal e um primeiro contato. Aí eu vou ter que perguntar, qual é o perfil do passageiro? Gosta de natureza ou gosta de cidade? Mas assim, fora do Brasil, Portugal. Por quê? Porque a gente já elimina o primeiro tabu, que é a língua. Então, todo mundo falando português já se torna mais fácil. Você já está fora do Brasil. Eu hoje tenho um voo direto para Lisboa diariamente. Mais de um até. De 2 companhias aéreas. Então, eu consigo viabilizar um preço bom num lugar que a gastronomia é maravilhosa e que não fica tão diferente nem culturalmente, vai ter aquele impacto cultural, e nem da língua. Então, acho que Portugal seria uma porta de entrada para as viagens internacionais. E dentro do Brasil, o nosso xodózinho, né? O cearense ama Gramado. É verdade. Então, é um lugar, assim, que você vai estar fora o Ceará, principalmente, né? Verão o ano inteiro. Então, eu vou estar podendo sentir um friozinho de serra, com a gastronomia maravilhosa, internacional, muitas vezes. Não vou falar do Ceará, porque a gente já tem a obrigação, o cearense tem a obrigação de conhecer o Ceará. Sim. Mas, assim, Gramado, eu acho que seria, dentro do Brasil, uma boa pedida. Uma boa opção, né? Uma boa opção. Concordo com as duas. Vivi, a pergunta número 2. Estou aqui fugindo, viu, gente, do meu repertório aqui de perguntas. Eu estou indo agora, porque eu sei que a galera que está em casa está assim, olha, minha filha, eu estou começando a ficar influenciada, querendo viajar, então vamos aqui, eu vou sair daqui hoje, vou ligar para a Vivi marcar a minha próxima viagem. Número 2, um casal recém-casados que quer fazer uma lua de mel, que não quer gastar muito. Qual a melhor opção dentro do Brasil para viver um lugar com romance, essa energia, um lugar que vai ser surpreendente? Campos do Jordão. É como eu falei, né? Quando a gente vai lá para o sul, sudeste, sai dessa rotina do Ceará de praia, de sol. Tem gente que vai preferir a praia e o sol. Então, eu indicaria Bahia, tem hotéis maravilhosos, Pernambuco. Mas Campos do Jordão tem aquele ar romântico, né? O fundi, as músicas ao vivo, aquelas ruazinhas que você realmente se sente na Europa. Então, para quem um casal que quer investir na experiência, no momento romântico, Campos do Jordão é um dos melhores. Ai, gente, eu já tô com vontade de viajar, viu? Vamos para a última. Saindo do meu roteiro, Vivian, uma mãe que quer fazer os 15 anos de uma filha e a filha tá na dúvida. Mãe, será que a gente viaja ou será que eu faço festa? Venda agora o seu peixe. Por quê que uma filha deveria optar por viajar em vez de fazer festa? Gente... Vai ajudar as mães que estão aqui ouvindo esse podcast. Eu vou ajudar os pais. Eu vou contra mim até agora, né? Inclusive, meu pai, quando eu tinha 15, 14 anos, ele falou assim, minha filha, você quer o quê de 15 anos? Você quer um carro? Porque ele podia fazer consórcio, naquela época era comum, né? Fazer consórcio para quando ele tiver 18 anos, dar o lance e tirar o carro. Perfeito. Você quer uma festa de 15 anos ou você quer viajar? Aí eu olhei para ele e falei assim, pai, isso aí tu vai se incluir. Eu já viajo. Né? Porque a minha mãe levava o grupo à Disney, eu ia lá com a bandeirinha atrás, com 12 anos, viajando. Já posso. Quando eu tiver 18 anos, só vai ter que me dar um carro, né? Porque eu sou mais velha de 3, vou ter que guiar meus irmãos, deixar meus irmãos na escola, né? Então, eu quero a festa. Aí ele, tá. Então, eu tive a festa, o carro e viajei. Menina, ela foi privilegiada mesmo, viu? Mas isso serve para essa juventude de hoje, Bela. Eu fico impressionada. As crianças... na nossa época, era ir para Disney com 15 anos. Hoje, as crianças de 15 anos querem ir para o Japão. Porque elas já acessaram. Porque elas já foram para Disney, já foram para Londres, já foram para... A minha filha de 8 anos, né? Fez aquele vídeo. Minha mãe nunca me levou para Paris. Então, ela tá me intimando a levar para ela para Paris ano que vem. É verdade.
Então, a gente também é culpada disso aí. Culpadas, somos culpadas. Nós somos culpadas. Então, gente, eu faça acho uma que a festa dica e depois que a viagem. Vivian deu, para de levar os filhos pra todas as viagens. Não é a dica, não é a dica. Pra criança ter mais sonhos com 15 anos. Mas é eu verdade. vendo muito 15 anos, engraçado. Hoje, essa pegada de viajar em família está muito, muito em alta e agora eles querem levar os amigos. Daqui a pouco chega a nossa época. Eu estou vendendo muito 15 anos para navio no Mediterrâneo, ali saindo da Europa, de Barcelona ou da Itália. E aí vai a família, vai a adolescente de 15 anos e uma turma de 5 amigas. Ela chama as melhores amigas. Chama as melhores amigas. Mas a amiga pagando, né, por si. Não, senhora. Gente, pois evoluiu mesmo os 15 Mas anos. sai mais agora. barato que a festa. E tem mais memórias. E eu vou dizer, eu memórias. sou a pessoa que sempre vou escolher viajar. Um ano do meu filho, também eu pude, né, já viver as 3 maternidades. Os primeiros 2 filhos eu fiz festa de 1 ano. E no meu terceiro filho, eu disse assim, ó, não tem perigo de eu fazer uma festa. Sabe por quê? Porque a gente faz uma festa que dura ali suas 8 horas. Eu sei que é um sonho, pra muita gente é um dia muito especial. Mas eu disse assim, eu quero ir além. E eu lembro que eu cheguei pra Vivi e disse assim, Vivi, é o seguinte, aniversário de 1 ano do José. Eu quero levar todo, assim, o meu grupo de amigos mais seleto e minha família. Eu quero fazer um cruzeiro. E assim nós fizemos. Fizemos um cruzeiro na Europa, que parecia impossível. Eu lembro que eu levei... Mostrei para meus amigos, apresentei, e tá todo mundo vivendo a sua realidade, seu momento, e às vezes não é uma prioridade, quase nunca a viagem é uma prioridade quando você tá iniciando uma vida, porque você tá ali primeiro se consolidando, enfim. Mas eu lembro que eu apresentei pra eles e eu já cheguei assim, gente, olha, eu procurei o navio, porque a gente já sabe o que a gente vai gastar e vai comer tudo de graça. Isso. Porque é café, almoço e jantar, vai pagar a passagem e o navio. Nos passeios, eu já dizia assim, ó, nos passeios a gente vai descer com mochilinha, levando a comida do navio pra não gastar nem no lugar. E eu lembro assim, gente, o mais importante, nós vamos pagar. No dia que meu filho nasceu, eu intimei meus amigos. E eu disse assim, gente, vocês vão pagar durante 10 meses. No dia que chegar a viagem, vai estar tudo pago. Vai ser tipo assim, fui no arroba, fui como blogueira. Só vai. Mas eu lembro que parecia um sonho tão distante, tão impossível, mas... Claro que, assim, todo mundo se apertou, se condicionou a viver aquilo. Mas hoje eles falam assim pra mim, eu fiquei tão feliz, porque alguns dos amigos que foram com a gente, foi sua primeira viagem. E foi a primeira viagem com... Fora do Brasil. Fora do Brasil, assim, e poxa vida, que começou bem, começou com Faz Direito Real. E hoje eles olham pra mim e dizem assim, Isabela, eu vou dizer uma coisa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu lembro sempre da nossa viagem, eu nunca vou esquecer, sabe? Meus filhos brincando, a gente batendo foto, as nossas risadas, os perrengues, sabe? Eu vou lembrar pro resto da minha vida. E se teve um problema que tu criou pra mim, é porque eu quero agora todo ano viajar. Eu quero todo ano ir pra um lugar e eu quero ir com vocês. E eu disse, graças a Deus, que eu fui uma boa companhia, né? Porque ainda tem isso. Mas eu sempre acho que uma viagem é a melhor escolha, sempre. Porque o que você vive... Seja qual for a viagem. Se eu for pra uma praia, né? Pertinho daqui de Fortaleza, tem lugares que eu amo. O meu top 1 é Icaraizinho já montada. Quem me conhece, qualquer feriado eu tô assim, gente, vamos pra Icaraizinho? O pessoal diz assim, mulher, muda o disco. Mas é um lugar que eu amo. Eu digo que lá foi uma coisa que eu aprendi muito. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, tem gente que mora de frente pra praia e nunca olha o mar. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que a gente tem que contemplar a beleza das coisas. Então, Icaraizinho, eu sinto isso. Eu vou pra lá, gente, é uma praia paradisíaca. Porque ela ainda não tá tão badalada, não é todo mundo que descobriu, o pessoal vai mais pra Jeri. Então, ainda tá no meio do caminho. E aquele mar paradisíaco, aquele cenário do pôr do sol. E eu digo que quando eu tô lá, eu consigo contemplar quando eu tô com a minha família, contemplar, né, a bênção que é poder ter uma família, contemplar aquela natureza, aquele mundo gigante. E eu acho que quando você viaja, você consegue contemplar as coisas. Porque a gente, na nossa vida do automático, a gente esquece de contemplar o simples. E quando a gente viaja, todo mundo é assim, vamos ver o pôr do sol. O encontro é o pôr do sol. Mas a gente, no dia a dia normal, a gente não para na rotina para ver um pôr do sol. Então, eu puxei a conversa todinha pra mim. Eu tô quase na terapia aqui com a Vivian. Eu tô quase assim, Vivian, tu tá vendo? Tu tem que preparar uma viagem, porque eu tô precisando. Mas, Vivian, me fala qual foi a situação mais desafiadora que você já teve que solucionar com clientes. Só não disse que foi comigo que eu vou me sentir mal. Eu ia falar o dela. Já não vou poder contar. Não, assim, desafiadora... vou ter que meter a minha filha pra eu não falar, mas eu vou ter que falar. Porque eu tava fazendo as perguntas de meu com a minha filha. Foi a época da pandemia, né? Que alguns clientes estavam fora do Brasil e eles me ligavam, assim, desesperados.
Eu tinha que manter a calma, eu abri meu sistema, gente, todos os voos zerados, não tinha um voo no sistema. E assim, parecia assim um sonho, um pesadelo, né? Falei, como é que eu vou trazer esse pessoal da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa? E aí eu ficava ligando para meus amigos de companhia aérea e falava assim, Vivian, tem um voo 3319 que vai vir, tem 3 lugares, pega ele agora. Então eu passava a madrugada procurando lugar. E aí eu confirmava, emitia a passagem e aí a pessoa ia para o aeroporto. Aí o voo era cancelado. Aí eu tinha que remarcar e pegar outro voo. Graças a Deus, meu bom Deus, eu falei assim, meu santo é muito forte. Eu consegui trazer todo mundo para o Brasil, mas foi assim, e juntava aquele desespero, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou, para onde é que eu vou? Não vou vender passagem aérea, o que é que vai ser de mim? Eu tinha um direito, eu vou começar a estudar para o concurso. Eu me cadastrei no Tiradentes para estudar para concurso. Eu falei assim, vou estudar. Vai achar um plano B. Vou achar um plano B. É isso. E aí foi bem desafiador. E graças a Deus passou e as pessoas retomaram, vieram com mais força, com mais vontade ainda de viajar, desejo, mais desejo de ter experiências, de aproveitar os momentos de família que às vezes a gente não conseguia valorizar. Parecia muita senhora lá na agência e falava assim, eu quero viajar com minha família, mas eles não querem viajar comigo. Hoje os filhos fazem questão, levar o avô, o pai, o tio, a família toda. E é sobre isso, eles querem ter a experiência de estar todo mundo junto, nem que seja assim, um sábado à tarde tomar um café. Se é em Paris, ou se é aqui em Fortaleza, ou se é em Caraizinho, mas não importa. É um pretexto para se reunir, né? É uma viagem. Pra se reunir. É isso. Eu digo que é a forma que a felicidade, né, encontra para reunir. É verdade. É uma viagem. Uma viagem é sempre uma boa pedida, né, Vivian? Sempre. Quem quiser tomar um cafezinho com a Vivian na Fortline e só ficar sonhando para algum lugar que deseja ir, você chega lá, gente, já tem assim um monte de imagens. É Torre Eiffel, é Cancún, é o Castelo da Disney. Você chega lá, você já diz assim, poxa, tô sentindo aqui o negócio como é forte. Verdade. Mas é isso. Vivi, você já teve algum perrengue chique? Não, você já teve, não. Ela teve vários perrengues chiques, mas eu quero saber o perrengue chique. Que você vai compartilhar aqui, que todo mundo vai ficar chocado. Vai ficar chocado. Com 47 países que você viajou, qual foi o maior perrengue chique que a Vivi já passou? Gente, foi engraçado. Eu fui convidada para ir para a inauguração do Clube Med de Teens, lá nos Alpes Franceses. E eu nunca tinha esquiado, né? Então, estava super nervosa. E vendia bem, graças a Deus. E falei assim, não, vou com essa roupa de esqui. Aí peguei as roupas emprestadas, coloquei na mala. Passei o domingo fazendo os looks, né? Que a gente faz os looks. Arrumar a mala é maravilhoso, é super delicioso. Mulher, só eu que não gosto. Tu não gosta? Sei se eu arrumo mala vezes 5, né? Eu tenho que arrumar dos 3 filhos do marido, é a minha. É verdade. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer um negócio que eu não gosto. Eu digo assim, tarefinha difícil. Mas agora vai melhorar, porque elas agora já vão arrumando a mala delas, porque né? até hoje eu sempre sou a culpada. Eu lembro, Vivi, só te interrompendo, que teve uma viagem que eu fiz, que eu disse, meu Deus, entreguei tudo, arrumei todas as malas, e a gente foi para um destino de praia. E quando eu cheguei lá, aí o Roberto olhou pra mim e disse assim, ei, amor, me dá aí minha chinela havaiana? E eu, meu Deus, eu esqueci a chinela havaiana. Ai, como é que você esquece uma chinela havaiana? A gente veio pra praia. E eu lembro que marcou tanto, que na outra viagem que a gente foi fazer, as meninas olharam pra mim com 8 anos, gente, 8 anos. Olharam pra mim assim, mamãe, vê se não esquece a chinela havaiana dessa vez. Mas era o que me faltava mesmo, Lembre você. Lembre você de colocar a chinela havaiana. Mas voltando, Vivian, desculpa, que eu sou tagarela. Não, mas é isso mesmo. E aí, a minha mala não chegou nos Alpes franceses. Eu fui até Genebra, na conexão, ela se perdeu. E eu, gente, o que é que eu vou fazer? 4 dias esquiando sem mala. Como é que eu vou esquiar, né? Porque você não pode ir pra neve de calça jeans. E eu não conhecia ninguém, né? A gente viaja o Brasil inteiro, de Fortaleza só tinha um rapaz que era bem mais magro que eu. Então, assim, eu falei assim, o que é que eu vou fazer? Eu saí pedindo roupa emprestada a noite inteira para pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, ei, tu pode me emprestar tua calça? Eu não acredito. Para um rapaz. Aí ele, eu te empresto minha calça, não sei o que, ele trazia a calça. Me empresta a tua luva e para outra, né? Me empresta a tua luva. Quem que tem 2 luvas para me emprestar uma? Quem que tem um casaco? Então, tava eu, parecia um boneco de neve, no meio da neve. Primeira aula de esqui, que a gente é super desengonçada. E eu, meu Deus, eu acredito que eu tô fazendo isso. Eu devia ter ficado sem esquiar, não, mas eu fui lá, pedi emprestado. E a foto do look foi toda hashtag de alguém. Hashtag de alguém. E hoje fiz grandes amigos nessa viagem. Olha aí, mas é isso. E a mala chegou na véspera de eu vir embora. Gente, eu acho que já serve como uma dica, né? Viajei, quero socializar. Vamos sair pedindo as coisas emprestado, né? Pra criar amizade, fazer amigos. Mas eu sempre falo, faça uma malinha de mão. Porque se a sua bagagem for extraviada, pelo menos para os 2 primeiros dias, você vai ter a roupa na mala de mão. Você vai ter o básico. Vai ter o básico. Coloca a escova de dente na mala de mão. Por favor. Né? Vive agora puxando pro seu outro universo. Porque você vive 2 universos, que eu sei que eles toda hora estão ali, né? Um entrando no outro. A maternidade, né? Você que é mãe de 2 meninas, que eu digo que são os seus maiores
o seu coração fora do peito, e hoje eu acredito que sua maior missão, né, para lutar pela vida, para correr atrás dos seus sonhos, por você e por elas, enfim. Você tem 2 meninas, e como foi essa chegada da maternidade na sua vida profissional? Foi algo que você imaginou? Era algo que você esperava? Que você realmente se condicionou? Ou foi algo surpresa? Como você conciliou essa chegada que exige tanto da gente, né? A gente que é empreendedora, a gente sabe que a gente precisa renunciar quando a gente vai ter um filho. A gente vai ter que se dividir mesmo ali, se desdobrar. E como é que foi esse reboliço? Sempre sonhei ser mãe e vim já com 33 anos ser minha primeira filha. E realmente eu achava, a gente é meio workaholic, né? Já mudaram até o termo, já tem outro termo, mas a gente, na minha época, era workaholic. E aí eu falava assim, não, vou levar o computador para casa, né? Que ela vai estar lá, vai dormir, eu vou trabalhar. Achava super normal, simples. Mudei o computador, um mais potente, levei para casa, mais leve e tal, tá ok. E o seu trabalho te dá essa possibilidade, Dá essa possibilidade, né? De você... Mas no primeiro mês, a noite toda acordada, para você atender cliente, no outro dia eu não consegui. Então, o primeiro mês foi muito angustiante no sentido de eu não dou conta disso tudo. Então, eu vou ter que realmente pausar minha vida profissional e me dedicar à minha filha. Então, fiz um mês exclusivo para ela. Graças a Deus, tem uma equipe muito boa lá na agência, que já está com a gente há muito tempo. E eu consegui esse privilégio. Mas, um mês para mim era demais. Né? Quem dá resguarda de 3, 6 meses de licença, para que tudo isso? Não precisa, tá? A mulher se acha assim, super poderosa. E aí eu voltei para a agência, desmamava, não, dá o leite de 3 horas. E aí uma amiga minha foi me visitar, a médica, ela falou assim, Vivi, você me tá com fome. O que está acontecendo? Eu, não, estou indo trabalhar. Tu já voltou a trabalhar, então tem que dar fórmula para ela. Ela não vai sustentar, porque nem tu consegue suprir a necessidade dela, e ela vai ficar com fome, vai chorar com fome. Aí eu tive que realmente falar assim, é verdade, eu não dou conta, eu quero voltar a trabalhar, então ela vai ter que entrar na fórmula. Foi um desafio. Que a gente, né, fica com esse tabu, né, achando, se sentindo menos mãe, às vezes por dar fórmula, e achando que tá tendo que escolher qual universo. Não é sobre isso. Eu acho que nunca é uma escolha, né, o trabalho e o filho. Eu acho que é assim, é a união dos dois de uma forma equilibrada, porque... Às vezes, ser só a mãe ou só a profissional não é suficiente. A gente quer ter o conjunto de tudo aquilo que, né, nos impulsiona, tudo aquilo que nos energiza. E eu digo que, assim, a gente cria um filho que nasce da gente, mas a nossa empresa é um filho também que nasce da gente e pessoas que vão ali consumir, vivenciar daquilo. Então, é um filho também. Então, são maternidades diferentes, né? Eu digo que é o filho biológico. Não, né? Mas aí na segunda filha já foi mais fácil. Com um mês eu já estava dando a fórmula, estava de boca. Porque quando nasce a mãe, nasce a culpa, né? Junto com a mãe. Então, é verdade. A segunda filha foi bem mais tranquilo, graças a Deus. Então, você acredita que é sobre equilíbrio ou é realmente sobre uma constante adaptação, toda hora se adaptando à nova realidade, ou dá para equilibrar? Qual é a sua visão sobre esses dois mundos para as mulheres? É difícil, né? Mas eu acho que a adaptação gera o equilíbrio. Se você consegue se adaptar bem, você vai conseguir equilibrar bem. Eu acho que é um desafio diário. Tem dia que você consegue equilibrar, tem dia que você não consegue equilibrar. Quando as meninas estão doentes, minha vida vira um caos. Tem que levar para médico, tem que passar a noite acordada, ver se está com febre ou não. E aí desequilibra tudo. Aí então você se adapta. Aí tem um dia que está tudo bem, tranquilo, notas boas na escola, os clientes viajando, nenhum perrengue. Aí você fica tudo equilibrado. Então é uma constância, né? Diariamente é o nosso desafio. Você tinha comentado que sentiu essa culpa quando o teu leite não era suficiente, tu precisou realmente ir para a fórmula. E me diz outra culpa que eu acho que tu já carregou na maternidade, que se você sentir à vontade para compartilhar, mas eu digo isso porque às vezes a experiência do outro, sabe, livra a gente de uma culpa que a gente acha que só a gente carrega. É verdade. Tem uma coisa engraçada, né? Eu falo muito assim, sou muito sincera com meus passageiros, talvez seja por isso que eles gostam muito de mim. Eu penso muito neles como se fosse eu. Então, uma vez eu atendi um casal que o marido estava louco para viajar. E a mulher tinha acabado de ter neném e não queria viajar. Acabado assim, 6 meses, 7 meses. Já dava para viajar, não estava mais amamentando. Ela falou assim, Vivi, eu não quero passar muito tempo longe do meu filho. Falei, tá bom, então vamos procurar um voo que passe 6 dias. Ele, não, eu quero passar 15 dias. Aí, meu Deus, aí começaram os dois a brigar na minha mesa. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso para ela. Por ela, porque eu sinto isso também, né? Quando eu viajo, passo muito tempo fora, os filhos sentem a ausência da mãe. E aí eu consegui o meio termo, que eles passaram 9 dias fora. E ainda assim, ela ligou para mim e falou assim, Vivi, consegue antecipar 2 dias da minha volta? Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu tenho uma tarifa ótima, consegui um voo, quase o mesmo preço, a diferença mínima, para vocês voltarem 2 dias antes. O que é que tu acha? Porque o neném tinha ficado doente.
Aí ele, tá bom, pode alterar. Então, assim, eu fiquei tão feliz. Porque realmente é um desafio. Você viajar, né? Eu sinto muito essa culpa quando eu viajo, de deixar muito tempo. Então, às vezes, eu prefiro fazer 2 viagens de 8 dias cada uma. Do que fazer uma de 20. Mas eu acho que é uma culpa universal das mulheres, né? A gente quer se permitir, né? Vivenciar novas experiências, mas a gente sempre quer incluir, né, os nossos filhos, e é um grande desafio, a Vivian sabe. Ela praticamente quase não me apresenta viagens de casal, porque eu sempre dou um jeito de botar meus filhos no meio. Mas é isso. Vivian, antes da nossa pausa, eu quero te perguntar. Em viagem, a Vivian se permite comer, provar de tudo? Como é a disciplina na Vivian em viagem? Continua com a disciplina, na viagem, né, tá valendo, né? Tem as exceções. A viagem tem que ter exceção. Assisti o podcast aqui da Catarina, ela liberou as exceções. Foi ótimo, adorei o podcast dela. Então, tem que ter exceção porque você tem que se permitir as experiências diferentes. A gastronomia, você vai para o Peru, você não vai comer a comida típica, você vai para o Japão. Então, você tem que realmente se permitir. E eu costumo dizer muito para minhas passageiras que vão esquiar, vocês malhem bem muito antes de viajar, porque vocês vão para um resort all inclusive. E vocês vão esquiar. Então, malhe para poder esquiar direitinho, por favor, para vocês voltarem ano que vem. E também para aproveitar a gastronomia do resort onde vocês estiverem. Então, tem que se permitir. Você vai para a Itália, não vai comer uma lasanha, uma massa? Não tem como. Não tem como. Vai para o Japão experimentar o sushi se gostar? Então, assim, gente, tem que se permitir. A gente tá aqui, numa pausa na rotina, eu acho que a gente merece um cappuccino. A gente merece. Vamos se permitir viver aqui a experiência. Esse cappuccino tem uma história. Porque desde que eu vou no Belas, gente, eu vou no Belas há muitos anos, sei nem quantos anos. Assim, ela ia no primeiro salão. No primeiro salão da Oliveira Paiva. Eu tinha uma loja lá e a Vela tinha um Belas lá. Eu sempre ia no Belas. Assim, é a fuga. Eu costumo dizer que o salão de beleza é aquele momento que você realmente consegue parar. Você não consegue ficar no celular, né? Tá lá fazendo a massagem no cabelo, que é maravilhoso. Fazendo a maquiagem, um cabelo. Então, você realmente consegue parar e respirar. Então, gente, já que a gente está se permitindo, vamos pro nosso brinde. Esse brinde vai sair desse podcast hoje. Muito vamos brindar especial. em algum lugar fora, viu, Vivian? Por favor. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que levar esse cappuccino pra onde, meu Deus? Pra onde que esse cappuccino vai hoje nos levar? Pra onde? Vivian, já que a gente agora ficou no desejo de viajar, eu quero perguntar pra você. Qual uma viagem que toda mulher deveria fazer um dia na vida sozinha? Sozinha sem a família. Sem a família, sozinha. Gente, essa é uma pergunta maravilhosa, porque hoje é o que mais me procuram, tu acredita? Sem Vivi, eu quero me conectar comigo mesma, eu quero ter esse momento sozinha, eu quero sair um pouco da minha rotina. E a gente está formando vários grupos, por exemplo. O que homem não gosta de fazer? Perguntei aqui nos bastidores e a resposta foi imediata. Compras. Homem não gosta de fazer compras. Aí ainda fica assim, já comprou, a gente está com 10 minutos na loja, já comprou, já podemos ir, e você querendo experimentar roupa, querendo olhar alguma coisa, e aí ele realmente não gosta de fazer compras. Então, compras em Nova York, compras em Orlando, no Outlet, compras no Paraguai, que hoje a gente está com voo direto Fortaleza, Foz do Iguaçu, que a gente atravessou, já está no Paraguai. Compras em São Paulo. Então, tem tanto destino, compras na Espanha, se você for aqui para a parte de Andaluzia, de Andorra, que tem o maior tax-free da Espanha hoje. Então, tem tantos lugares para as mulheres se juntarem. E mulher ama compra, né, gente? E a Vivian, ela foi bem democrática. Ela foi para todos os bolsos, né? Do Paraguai para 25 de março, para compras em Nova York. Menina, vamos pensando grande, gente, porque hoje que a gente é o que a gente pensa. Então, vamos pensar coisa grande para a gente atrair isso para nossa vida. Vivi, você comentou que tá com voo direto agora para Fortaleza, Foz do Iguaçu. Isso. Então, um voo direto já chega lá, faz suas compras. Isso. Quantas horas de voo para Foz? 6 horas de voo, todo sábado. A gente está com voo direto para Foz, para Montevidéu, para Buenos Aires, para Santiago, no Chile. Então, Fortaleza está sendo muito agraciada esse período com voos para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul. Então, o cearense realmente tem que aproveitar esse momento desses voos diretos para não deixar esses voos irem embora. E esse ponto é algo que, para mim, é muito relevante, porque eu que gosto de viajar com criança, a gente sempre procura os voos com menos conexões, os voos mais curtos. Então, fica aí uma possibilidade. Ou você que mesmo... eu tenho um pouco de rejeição de pegar muito avião, né? Hoje estamos com várias opções, né? De voos direto. Eu acho que isso já diminui aí as possibilidades de viagem, já começa a limitar, a restringir mais, né? É verdade. Vive aí uma viagem para aquela mulher que não gosta de compra. Não me identifiquei, não gosto de comprar. Me surpreenda. Uma viagem que toda mulher deve fazer na vida sozinha, pelo menos uma vez, não importa a idade, para um lugar que não é para comprar.
Ela quer viver uma experiência mesmo. Se for natureza, olha como eu gostei, o Peru. Gostou, Então, gente? gostei. O Peru tem uma conexão com a natureza, assim, maravilhosa. Aqui dentro do Brasil, um dos lugares que eu também adoro essa conexão com a natureza é Fernando de Noronha. Que você consegue parar, olhar aquele mar, como você falou de Caraizinho de Amontada, né? E você consegue parar e olhar aquela água cristalina, aquele mar, aquele céu. Falei assim, meu Deus, como eu sou abençoada. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente tem no nosso Brasil é Fernando de Noronha. E um lugar fora do Brasil, outro lugar fora do Brasil, fora o Peru, seria a Espanha. Então, assim, a parte arquitetônica, de arquitetura, de gastronomia, Madrid hoje está muito bem equipado. Então, acho que é um lugar tranquilo, seguro, que dá para... Eu fui sozinha agora, inclusive, né? Quando eu estava voltando da Suíça, eu fiquei 24 horas em Madrid, foi maravilhoso. Eu fiquei encantada, realmente, com a estrutura que Madrid está hoje. Eita, Vivi, amei as dicas, viu? Vamos todo mundo anotar os lugares que ela falou, os dias de voo, viu? Já foi um monte de dica aí para todo mundo. E, Vívia, eu acho que tem muita gente que assiste o podcast, tá naquela época com o filho adolescente, querendo fazer uma experiência, né? O filho estudar fora. Qual o lugar que você mais indica para quem quer que o filho tenha essa experiência da educação fora, de o contato direto com a língua, enfim, de aprender o idioma, um lugar que realmente ele possa focar mais nisso, porque a gente sabe que hoje, né, o mundo lá fora tá para tudo e a gente quer restringir. Hoje, um dos lugares mais procurados e que eu considero também um dos mais seguros é a Suíça. A Suíça hoje, assim, me encantou realmente. Eu conheci a Suíça há pouco tempo, foi o meu 46º país. E o estilo de vida deles, Bela, é impressionante. É sobre tudo que a gente está falando aqui. Qualidade de vida, de se conectar, de se reconhecer, de não trabalhar tanto assim para você, aquela loucura de trabalhar, ter uma pausa. E segurança, de respeitar o próximo. E eu acho, assim, um dos lugares, assim, que os meus passageiros estão buscando muito e que eu acredito que é um bom berço de educação e de aprendizado. Eu acho que tu já respondeu até a pergunta que eu iria te fazer agora. Foi. Mas é uma pergunta que também não estava no roteiro. Mas eu queria te perguntar, com toda essa experiência, com tantos lugares que tu já tocou, com tantas pessoas que tu já se relacionou, esse teu contato com o mundo mudou tua visão de sucesso? Mudou muito, mudou muito. Eu vou contar um caso de um dos destinos mais desafiadores para mim, que foi a Índia. Eu nem era mãe ainda, quando eu cheguei na Índia, que eu entrei no ônibus, que estava tendo um feriado, as pessoas tomando banho no chafariz, as crianças muito sujinhas, assim, muito humildes. E eu olhava, eu comecei a chorar. Eu chorava. Eu falei assim, gente, elas são tão felizes dentro da realidade delas, e a gente, às vezes, tem tanto e fica reclamando da vida. Então, por que eu vou reclamar se eu passar a noite com minha filha acordada, ela está viva, ela está bem, ela está doentinha, mas ela vai ficar com saúde, é saudável. Por que eu vou reclamar? Meu carro deu um problema, eu tenho que andar de... Gente, quando eu olhei para as crianças na Índia, aquelas pessoas sem trabalho, sem emprego, sem ter o que comer direito, dividindo o que tinham que comer, eu falei assim, realmente a gente tem que ressignificar muita coisa na nossa vida. É verdade. Uma das coisas que viagens mais me ensinou, né, sobre o sucesso é que a gente pensa que o sucesso é quando a gente acessa, né, muitas coisas materiais, muitas conquistas materiais. E viajando, eu via que o sucesso, na verdade, é estar com quem a gente ama. Eu ouvi no podcast da Catarina e que eu me identifiquei muito com essa narrativa, que ela disse que sucesso é você ter saúde para viver com quem você ama. Verdade. Então, eu digo que hoje, não importa o lugar do mundo que eu vou, eu sempre vou com a mesma euforia quando eu vou com a minha família, porque é aquela coisa. A viagem não é o lugar, é o conjunto de fatores. É com quem você tá, é a companhia e é como você também está, né? Eu lembro de uma viagem que me marcou muito, que eu fui para um grupo de oração. E uma mulher na roda foi comentar sobre... Ela, gente, eu acabei de voltar de uma viagem. Foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Foi o lugar mais lindo que eu fui na minha vida. E eu, pelo amor de Deus, onde é esse lugar? Porque eu tô aqui e ela... foi Key West, eu amei. Menina, Key West. É uma cidadezinha que eu saí de carro, lá de Miami. E é o lugar mais lindo do mundo.
E eu, menina, pois é o seguinte, no dia que eu for pra Miami, eu vou pra Key West. Eu coloquei, Vivian, eu criei tanta expectativa. Eu disse assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir pra Key West. Aí, enfim, a gente foi, conseguimos fazer uma viagem pra Miami no aniversário da minha mãe. Foi eu, minha mãe e as crianças. E aí eu disse assim, olha, vai ter um dia que nós vamos alugar um carro e nós vamos pra Key West. E assim fizemos. Alugamos um carro, pegamos uma estrada de 3 horas pra chegar em Key West. E realmente, tipo assim, eu cheguei lá e eu disse assim, como assim? Por que aqui é o lugar mais lindo do mundo? Eu tô achando Caraizinho de Amontoado mais lindo do que aqui, olha aí. Porque eu fiquei assim, gente, como assim? O que é que essa mulher viu aqui? E eu fiquei inconformada, que eu disse, olha, eu criei uma expectativa gigante sobre esse lugar que você me falou, enfim. Vivi lá o momento, né, maravilhoso com a minha família, Ave Maria, eu só tenho realmente a agradecer. Mas voltei com esse pensamento, por quê que ela considera esse lugar o lugar mais lindo do mundo? E aí, quando eu voltei, eu disse assim, não, eu tenho que perguntar. Porque eu deveria ter perguntado antes, né? E eu voltei e disse assim, fulana, tu nem sabe. Fui pra Key West, menina, realmente, lindo demais. É por isso que é o teu lugar preferido. Eu fui falsa, viu, gente? Mas eu disse assim, mulher, mas o que é que tu achou de mais lindo lá? Que eu fiquei assim, pensando. Ela, Bela, tu conseguiu contemplar o caminho pra chegar lá? Tu passou por uma pista que ela é no meio do oceano. É como se tu estivesse atravessando as águas. E eu fiz uma das maiores reflexões da minha vida, viu? Que eu fiquei assim, caramba, eu queria tanto chegar no destino que eu não contemplei o caminho. Verdade. Então, o que marcou ela, talvez, não foi Key West em si. Foi o caminho para chegar lá. Porque aí você realmente, você atravessa as águas. Você Verdade. vê o céu lindo. Você, enfim. E é uma travessia grande. Não é uma ponte. Não. É um caminho inteiro, é um percurso de mais de 2 horas atravessando as águas. E aí foi quando eu entendi que realmente não é o lugar, é como você tá para viver naquele lugar, né? É o quanto você tá conectada com o lugar. Porque quando você tá conectada de verdade, eu digo que um pôr do sol, ele pode ser o mais lindo da sua vida. Que uma comida pode ser a mais saborosa e você pode voltar lá em outro momento e não achar. E não é que a comida não é porque você tá num momento diferente. Então, Key West, eu digo que me ensinou muito. E outro ponto que ela falou sobre Key West foi que ela disse assim, você chega em Key West, né, eu que pude já acessar algumas viagens, eu cheguei e disse assim, com certeza vai ter os melhores restaurantes, né, menina, vai ter muita comida boa. E não, é uma cidade pequenininha, né, e são restaurantes pequenos, não tem, assim, um super restaurante, é algo mais simples, né, mesmo. E ela disse assim, rústico. Bem rústico. E ela disse assim, Bela, tu lembra das ruazinhas, sabe aquelas ruas paradas? Parece, assim, que você vive assim num lugar, né, onde é uma população toda pequenininha. E aí eu consegui reviver o momento. E eu disse, poxa, uma das maiores lembranças de Key West foi quando eu fui para uma sorveteria, a gente tomou sorvete, ficou andando na rua e você realmente andava sem preocupação. E eu acho que é muito sobre isso, uma viagem. Quando você for fazer uma viagem, realmente se permita viver aquilo. Porque se você não se desconectar, nada vai ser o paraíso. Você pode ir para o lugar mais lindo do mundo, mas se você não se desconectar com o mundo afora e se conectar com aquele lugar, você não vai ver tanta beleza assim. Isso serve para nossa vida. Que eu digo assim, todo dia eu vou para casa, Vivian, e eu moro no Eusébio e trabalho aqui nessa região da Aldeota. E um dia eu fui para um evento e terminou o evento bem tarde. E quando eu tava indo, eu disse assim, gente, eu tenho que ir, porque eu vou voltar agora pro meu interior. E a pessoa que tava do meu lado falou assim, o seu interior não. Você tá voltando pro seu paraíso. E eu olhei para aquilo, eu sou aquela pessoa assim, tudo eu crio uma situação, né? Eu fiquei, gente, que tapa na minha cara, porque é isso. Não era o meu sonho poder, né, morar numa casa, desfrutar de outra realidade, não foi o lugar que eu escolhi. Então, a gente não pode falar que a gente tá voltando pro nosso exterior. A gente tá voltando pro nosso paraíso. E que a gente faça o paraíso, qualquer lugar que a gente vá se permitir, né? Seja aqui numa praia pertinho, seja uma viagem fora do Brasil, seja aqui outro lugar no Brasil. Eu acho que viajar é sempre uma reconexão com a gente mesmo, né? E uma nova oportunidade, né? De se tornar diferente. A gente volta de uma viagem, uma nova versão da gente, né, Vivian? Eu acho, cada viagem é muito especial, uma experiência incrível. E é o que você falou, quando a gente se permite, a gente volta, aquela viagem toca a gente, volta de outro jeito. Ninguém vai para uma viagem e volta da mesma forma. Então, a gente aprende com as outras pessoas, a gente aprende a se conectar com a gente mesmo, a gente aprende a ter compaixão com os outros também, com tudo que está ao nosso redor. E a gente aprende também novos hábitos, né? A gente admirar aqueles hábitos diferentes. Então, quando a gente conhece outra cultura, a gente cria um respeito. Eu acho que
tem todo um encanto. A viagem encanta a nossa vida e leva isso pro resto da vida. Eu tinha um passageiro que falava assim, para que eu vou deixar herança para meus filhos? Eu vou deixar momentos na memória deles. E eles nunca vão esquecer dessa viagem, desse momento, desse aniversário, do que for. E eu acho que é um grande investimento hoje você fazer uma viagem. Vívia, e o que é que você faz questão de ensinar para suas filhas? Acho que é sobre isso, sobre o respeito, sobre... Vai conhecer uma cultura diferente, a gente tem que respeitar o próximo, né? Tudo que a gente faz, se propõe a fazer, de ajudar, de ser honesto, de ser batalhador, de guerreiro, de não desistir facilmente dos desafios que são diários. Eu costumo dizer muito isso para elas. É engraçado, acho que acontece isso contigo. Às vezes eu me pego elas me imitando dentro de casa. Então, gente, eu tinha um amigo que ele falava assim para mim, se você quer ter um espelho durante a vida inteira, tenha filhos. Porque eles vão ser seus espelhos sempre. Então, se elas estão me imitando, atendendo, elas sabem o nome de todos os meus clientes, viu? Inclusive o teu. Eu vou já perguntar como é que ela me enxerga como cliente, para eu saber o olhar da Vívia. Não, graças a Deus, Deus é muito bom comigo, só me dá clientes maravilhosos, graças a Deus. E elas ficam me imitando. Então, assim, a honestidade, o propósito de vida, Deus em primeiro lugar. Se a gente coloca Deus em tudo, acho que tudo flui melhor. Eu tenho um jargão que eu costumo dizer assim, que aconteça comigo e não aconteça com meus clientes. Se tiver que perder a mala, extraviar a mala, que seja a minha. Se eu tiver que ficar doente, uma vez eu fiquei doente na Rússia, chamou uma ambulância, veio um show no hotel. Aconteça comigo, então sempre acontece alguma coisa comigo, mas não com os meus clientes. E aí elas ficam, mas mamãe, a senhora fica até tarde trabalhando, até de madrugada, as pessoas viajam, só viaja, né? Não vê os perrengues por trás disso. E eu costumo dizer assim para elas, filha, a mamãe está aqui fazendo um trabalho que ela ama, que eu adoro ajudar as pessoas que estão em viagem. Eu faço mais do que realmente eu sou contratada para fazer por isso, porque eu me coloco no lugar da pessoa que está viajando, que está com fuso horário, que está precisando, às vezes, de um suporte mínimo, mas está precisando, e eu estou lá à disposição disso. Então, acho que é o que eu ensino para elas. Sejam mais sempre. Superem as expectativas dos outros. Sejam caridosas, sejam alegres. Não fiquem reclamando de tudo ou de nada, porque... Acho que a vida é tão boa, tão bonita para ser vivida, que a gente tem que espalhar esse amor todo. E tem que contemplar, né? Vivem depois de ter conhecido 47 países, eu não supero, gente. Já tu chega. Qual é o lugar que você ainda sonha em conhecer? Ai, meu Deus, Maldivas. Maldivas está no meu wishlist, se Deus quiser, brevemente. Tenho certeza. E você, quando foi meu grande desafio. Porque ela é a única pessoa que eu conheço, cliente e conhecida, que leva os filhos para Maldivas, meu povo. Gente, agora ela eu vou ter me que falar expõe. dela. Agora eu vou ter que falar dela. Como é que a pessoa vai para Maldivas, o lugar mais romântico do planeta? Mundo, com duas crianças, da época, o Charicole e a Malu. Gente, eu vou dizer assim, ó. E para você arranjar um hotel que comportasse duas crianças e que aceitasse criança. E que aceitasse uma criança. Foi um dos maiores desafios para mim. Gente, foi o ápice, né? Eu não conto pra ninguém, tá? Eu me expôs, jogou na cara da mesa. Gente, mas é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa. A maternidade, ela realmente me virou do avesso. Se eu vou falar aqui, gente, eu vou dizer, dava mais um podcast inteiro. Mas, assim, se tem uma coisa que eu digo que tá nos meus maiores prazeres da minha vida, é dividir o mundo com essas duas meninas. Hoje são 3, né? Hoje ficou mais caro viajar. Mas eu não sei explicar. Sabe? Eu poder conhecer um lugar e eu olhar pro lado e eu dizer assim, caraca, tudo que importa, tudo que eu amo, tudo que me fortalece, eu tenho a oportunidade de poder estar aqui comigo. Então, é algo que realmente eu me condiciono a fazer viagens. Às vezes não me permito, mas é algo que me faz muito feliz. Eu tenho as melhores memórias, lembranças, experiências na minha vida do lado da minha família. Então, é algo que eu realmente contemplo. E se, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, eu abraço com força, sabe? Porque é muito prazeroso poder viajar com quem a gente ama, poder ver o sorriso de alguém numa viagem, né? Eu digo assim, se eu pudesse, meu Deus, eu levava tanta gente numa viagem, porque você fica só sonhando, né? Eu lembro que quando eu viajei para o aniversário do José, de 1 ano, o José não entendeu nada, mas eu entendi tudo. E eu digo que você viver com seus filhos não é só sobre o que eles vão lembrar, é sobre o que você vai lembrar. São as histórias que você vai lembrar pro resto da vida. Mas, Bela, muitas pessoas falam isso pra mim. Vivian, os meus filhos viajam muito, se destacam muitas vezes no meio deles, às vezes na escola, no cursinho, alguma coisa.
numa dança, da experiência que eles também vão ter durante a viagem, né? Tanto cultural como gastronômica. A gente acha que não, mas eles estão lá vivenciando aquilo com você. Sim. Aprendendo a se portar, aprendendo a respeitar. E como fortalece o teu núcleo familiar. Fortalece. Eu digo assim, Verdade. quando você tá numa viagem, é todo mundo junto para enfrentar um problema. Verdade. Não é assim, o carro deu prego, ou... Não, gente, como é que a gente vai solucionar? Perdemos o trem, o que é que a gente faz? E eu digo que fica... É uma família, é uma equipe. A união. A união verdade. faz a força real. E eu É sinto verdade. muito isso nas viagens, sabe? É verdade. Eu, às vezes, me permito muito viajar sem babá, né? Só com as crianças. E eu jogo toda a responsabilidade pra Nicole, pra Malu, e as bichinhas ficam arrumando o José, e arruma mala. E assim, vira um time mesmo. E elas ficam... Mamãe, você viu? Você acordou e o José já tá pronto, a gente já tomou café, a gente já arrumou a mochila. E eu, gente, vocês são demais. Mas é isso, isso aí. é algo realmente que é muito prazeroso na minha vida. Eu acho que quer me comprar, quer mexer comigo, me leva pra viajar com a minha família. Vive, aí agora indo pro teu lado feminino, né? Você que é uma mulher que cuida de tantas famílias, indo realizar sonhos, né? Indo viver experiências, que cuida com tanta dedicação das suas filhas, das pessoas que trabalham com você, porque a gente também, né, contribui, né, com os sonhos dessas pessoas, tá ali toda hora ouvindo e podendo influenciar a vida delas, né, com nossas colocações, com as nossas opiniões e também com o nosso apoio, nossa ajuda. Como não se esquecer e não se distanciar da mulher que a gente é? O que é pra você seus rituais inegociáveis de autocuidado? Aquelas coisas que você tem com você mesmo todos os dias, ou algum hábito, enfim. Gente, eu vou te confessar. Eu falava assim, meu Deus, obrigada pelo cabelo que não precisa de escova, porque eu sempre entrei nessa pilha de trabalho, desde os 17 anos, que eu trabalhava de manhã e de tarde, fazia faculdade de noite, acabei a faculdade, me dei com outra, e as pessoas falam assim, tu não vai se cuidar? Eu vim aprender a me maquiar, acho que com 25 anos. A minha filha de 10 dá aula. Hoje ela sabia todos os produtos lá que o rapaz estava usando na maquiagem. Então, assim, realmente, eu me esqueci um pouco durante algum tempo, e, sei lá, uns 30 anos pra cá, é que eu vim realmente perceber, gente, eu vou ter que cuidar, vou ter que passar um protetor solar, né? Vai ter que chegar uma hora que eu vou ter que parar para me cuidar. Então, como eu falei, o salão para mim antigamente era uma fuga. Eu queria respirar de alguma coisa da agência, eu ia lá pro Belas, e era porque era no mesmo lugar, porque se fosse outro lugar eu não iria. Não iria, eu ia respirar de outra forma. Era no mesmo shopping. Eu comer uma coxinha, né? Eu fazer alguma outra coisa. De outra forma. E aí eu parava e falava assim, poxa, aí eu começo uma manicure e você já cria aquela intimidade. Porque o Belas, eu gosto muito, não é porque eu tô aqui que eu vou falar, porque senão eu nem falaria. Muita gente sabe disso. Mas é porque você sente, você cria intimidade com a pessoa que está fazendo seu banho de luva, está fazendo sua unha, está te depilando, tá cuidando do seu cabelo. Hoje eu estava conversando com o Raul. Raul, quando é que eu vou fazer minhas mechas? Você vem com 15 dias antes do seu evento e tal. E aí, exatamente isso, que você vai para um lugar que te acolhe, que é o que eu tento fazer na agência, é o que eu sinto no Belas. Que aí, no final, vai ser tudo a mesma coisa. Que vai te acolher, que vai te dar um suporte e que você se sente acolhida no sentido de eles estão fazendo o melhor deles para mim. É o que eu tento fazer com meus clientes. Eu tento dar o meu melhor para eles e eu consigo fazer com que eles captem essa emoção, esse sentimento. Então, quando eu estou lá, eu sei que o Raul não vai me colocar uma hidratação porque é mais cara, mas é que é melhor para o meu cabelo. O feedback, meu o Deus feedback, do céu, que feedback. É exatamente isso que eu sinto. Então, acho que é esse autocuidado que eu comecei a me perceber, que você tem que escolher o lugar também melhor para isso, né? Que te dê esse respaldo, que você também para um lugar que as pessoas nem te deem bom dia direito, você entra e você sai da mesma forma, não adianta. Então, um dos teus rituais negociáveis hoje é o momento de um salão de beleza. Toda semana. Olha aí. Bela, eu ia uma vez por mês, ou 2 meses, antigamente. E aí, ela é privilegiada mesmo, viu, gente? Sou porque privilegiada, gente. não precisa de escova. Não precisa. Mas tem que estar com a unha feita, que a gente atende cliente, tem que estar com a unha feita. Tem que estar com a unha feita. Vívia, e outro ritual negociável. Eu sei que você tem um relacionamento muito forte espiritual e eu vejo o quanto que você insere suas filhas nisso. Eu acho que o caminho para a felicidade é esse caminho. Então, o espiritual é muito ativo na sua vida. Muito. É um ritual inegociável para você. É inegociável. E como você condicionou suas filhas a trazer isso para a vida delas com tanta naturalidade. Porque eu vejo as meninas, elas realmente, né, elas vivenciam ali o dia da missa, elas querem participar, enfim.
É verdade. E eu vou até fazer um apelo, né? Vou aproveitar a pergunta da Bela e fazer um apelo para todas as mães que acham que as suas filhas são novas. Eu acho que as meninas vão para a missa desde do grupinho que fazia parte da Mari, do grupinho da missa dos domingos do Padre Eugênio. Pequenininhas, 1 ano, caminhando, engatinhando e estavam na missa. E às vezes as pessoas, e o Padre Eugênio falava muito assim, tragam seus filhos para a missa, eles não vão atrapalhar o choro. Né? Deus pede, venha minhas criancinhas. Então, assim, às vezes as pessoas não levam seus filhos porque vão ficar chorando, porque não vão entender nada. Não, elas vão começar a sentir a presença de Deus desde pequenininha. Então, assim, leve seus filhos para a missa todo domingo. Eu rezo com as minhas filhas e leio o devocional todos os dias. Quando eu viajo, eu ligo para ler e rezar com elas. Quando o fuso horário está muito complicado, eu falo, mãe, por favor, reze e lê o devocional com elas, porque... E elas sentem falta disso, elas valorizam muito isso. Uma cultura que você criou. Uma cultura, isso aí... Depois de tanta disciplina, acho que é né? o que a gente mais tem que preservar hoje e se dedicar, né? Acho que a educação dos colégios bons estão aí, a gente está num caminho, graças a Deus, empreendedor, de responsabilidade, de trabalho árduo que a gente tem. A gente está conseguindo se fazer presente também para elas, que era um desafio na época do nosso país muito grande. Sim, que é um privilégio. Que a gente tem esse privilégio hoje, mas essa parte espiritual é inegociável. Eu compartilho dessa mesma narrativa. E, Vivian, se você pudesse resumir sua trajetória em uma palavra hoje, qual a palavra que mais representa tudo que você viveu até aqui? Amor. Bem clichê, mas assim, quando você ama o que você faz, o retorno financeiro não é tão bom, beleza, mas eu amo fazer isso. Vai dar um trabalho danado, ter 2 meninas, tá louco, uma seguida da outra, tu deve ter ouvido muito isso. Gente, mas quando a gente faz com amor, tudo flui, o cuidado com as pessoas, o carinho, quando a gente vai servir, morta de cansada, passou a noite acordada, filho doente, mas a gente está lá servindo a Deus, as pessoas. Então, eu acho assim, o que a gente se propõe a fazer com amor... Assim, eu vim para esse podcast hoje nervosa, porque a gente fica nervosa, apesar de a gente falar muito em outros momentos. Mas eu vim com tanto amor no coração, eu falei assim, poxa, eu vou falar de uma coisa que eu amo, com uma cliente que eu amo, né? Deus, então, feliz. Assim, tudo que a gente se Fiquei propõe a muito feliz fazer com com seu sim. amor, a gente faz bem feito e fluiu bem, graças a Deus. E a gente entrega de verdade, né? Com o coração aí aberto. Eu acredito também nisso. Eu acredito que o amor, ele é a peça fundamental desse quebra-cabeça louco da vida, né? Verdade. E para finalizar, eu queria falar um monte de coisa, mas o pessoal aqui, gente, tá só dizendo que já deu time. Vivian, para finalizar, o que é bem-estar para você hoje? Bem-estar é a busca constante do equilíbrio. Eu acho que não tem cenário perfeito, não existe perfeição, mas existe a busca por ela. Então, quando você consegue se cuidar, né, ir para a sua academia, ir para o seu salão, ter essa pausa para você, consegue se sentir uma boa mãe, e aí isso também vai muito do psicológico, né? De você não ser tão exigente, porque toda mãe é muito exigente. Então, você não ser tão exigente, que também é um desafio. E você consegue olhar para as suas conquistas profissionais e falar assim, estou no caminho certo. Gente, tem coisa melhor que a gente ouvir um elogio de um cliente, é muito bom. Porque na época da minha mãe falava assim, cliente não liga para elogiar, só para reclamar. Gente, graças a Deus, meus clientes ligam tanto. Essa aqui é uma que liga para mim elogiando. Eu gosto, eu gosto de elogiar. Ela manda áudios, eu falo assim, eu fico tão feliz. E quando isso acontece, você fala assim, estou no caminho certo. É isso. Né? Então, você tem Deus, tem uma família, tem clientes maravilhosos, tem saúde. Tem só que agradecer. Só que agradecer. Né? Gente, eu vou dizendo que toda mulher que está sentando aqui, eu escuto muitas mulheres no salão, né? E eu escuto as histórias dela, eu conheço elas um pouco mais de perto, eu fico querendo trazer todas as mulheres para cá. Porque eu acho que tem tanta história, todas nós mulheres carregamos tanta história, tanta bagagem, e que a nossa narrativa às vezes serve para impulsionar outras mulheres, encorajar, às vezes para perdoar a culpa que elas carregam, dizendo, eu também tenho a mesma culpa. E aí eu preparei um presente especial para você, né, para todas as convidadas que estão passando por aqui. Para você sempre lembrar, sabe, Vivian, desse podcast, da importância que é você compartilhar a sua história, para você encorajar outras pessoas, como eu tinha pontuado, e para você lembrar da força que você carrega, né, na sua voz, na sua família, nas pessoas que estão ao seu lado. Eu fiquei muito feliz com o sim que você me deu, porque eu sabia que você tinha muito a compartilhar. Não só são histórias de viagens, mas eu digo que histórias mesmo de experiências. Eu digo que a Vivian, gente, ela realmente transformou o seu contato com o mundo na maior escola. E eu ligo pra Vivian, eu fico quase querendo aprender junto com ela. Eu fico assim, Vivian, me conta como foi esse lugar, porque a gente
quer cada vez desbravar mais o mundo, né? E ter mais experiências, Verdade. portfólio. Então, aqui é pra você lembrar sempre Ai, de que mim. lindo. Pra Ai, você vou saber o lembrar quanto você é sempre. especial. Olha, gente, que lindo. Tem 2 sócias lá em casa que vão amar. Já Que vão ficar lindo, brigando velho, quem é que vai enfeitar, né? O seu como é lado da cama. Que as meninas são Não. assim, ela ganha uma coisa, aí não, vai ficar do meu lado da cama, porque elas dormem no mesmo quarto. Mesmo quarto, é. Mas Conectando vozes que inspiram. Acho que elas vão ficar imitando. Uma vai ser a Bela, outra vai ser a Viva. aí Depois vão elas ficar repetir. repetindo. Verdade. Vamos assistir o que é que elas vão falar do nosso podcast. Gente, assim, eu só tenho a agradecer, parabenizar a Isabela, né? A Bela, que conheci menina, né? Não sou tão mais velha que ela, mas tive o privilégio de levar ela a primeira vez pra Disney comigo. Realizou meu sonho, viu, Um gente? sonho, Nos meus gente, 18 olha, anos, Foi. ela me levou pra Disney. É E foi um verdade. sonho que, graças a Deus, assim, tá realizando vários sonhos. Sim. E o meu desejo é esse, realizar os sonhos de vocês, das pessoas que sonham junto. Eu sonho junto com elas, de ver o sorriso. Tem coisa mais linda que ver o sorriso de quem vai pra Disney a primeira vez. Que vê aquele castelo, aqueles fogos. Eu disse, muito menina, lindo, é. olha, se teve uma emoção forte depois de Paris, foi na Disney, viu? Que emoção que foi. Mas eu digo Bela, que... obrigada por essa oportunidade de você estar trazendo para todo mundo que está assistindo, tanto o meu quanto das outras pessoas que são bem escolhidas a dedo. E essa troca de experiência, é o que você falou, é o que move, né? A gente se compartilha essas culpas, esses desejos, essas emoções. Toda vez que eu vou entrar no avião, já entrou tantas vezes, 47 países, gente, é emoção ímpar. Então, acho que você tem que realmente se permitir passar por esses momentos maravilhosos de autocuidado, de olhar para o próximo, de se cuidar e de estar aqui trocando experiências. E de viver essa vida que já é bonita, né, meu povo? Verdade. E esse foi mais um episódio do Bela Conecta, um espaço que nasceu com esse propósito, de dar voz a essas mulheres que inspiram, que constroem, que vivem a beleza para muito além do que a gente vê. E se você se identificou com esse episódio, envia para alguém e até o próximo vídeo.